Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui essa noite, buscando ajuda, esclarecimentos que são tão importantes para a nossa caminhada. Que o nosso irmão que fará uso da palavra seja intuído e inspirado e que todos nós possamos aproveitar esse momento de estudo, de reflexão. Graças a Deus e que assim seja. E hoje com vocês nosso irmão Roberto falando sobre Deus, né? Vamos lá. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver, nos dando a tranquilidade e o bom ânimo nessa noite. Na verdade, eu não vou falar sobre Deus porque eu não consigo entender ainda o que seja Deus. Mas eu vou passar para vocês o meu entendimento de Deus baseado na doutrina espírita. Que foi a definição que Kardec colocou na primeira questão do Livro dos Espíritos, né? Quando ele faz a pergunta, que é Deus? E o mundo espiritual responde que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu queria trazer então para vocês algumas alternativas do que seja Deus. Isso aqui é uma pintura do Michelangelo na Capela Sixtina, que é a versão do Michelangelo para Deus, né? Isso aí é a criação de Adão. Então, minhas irmãs e meus irmãos, Deus, no estágio atual que nós estamos da ciência, a gente pode usar uma definição que já é uma coisa que a gente consegue entender, que para uma ocorrência inteligente tem que existir uma causa inteligente. Então, isso aí é uma coisa que a gente não pode modificar, nem discutir e nem duvidar que há necessidade de uma inteligência superior à nossa para tudo isso que a gente vê no nosso dia a dia, né? Mesmo se a gente fosse olhar no espelho, a gente vê o nosso organismo físico, que é uma coisa, mesmo que tenha alguns problemas, é uma coisa fantástica, né? E não é criada com a união de papai e mamãe. Porque antes disso já houve aí um projeto que fez com que o espermatozoide e o óvulo pudessem criar alguma coisa como é o nosso organismo físico. A doutrina espírita, ela é baseada em alguns princípios básicos e um dos princípios básicos é a existência de Deus. Esse Deus que no Antigo Testamento a gente tinha como alguma coisa mais fantástica, mas era um Deus que era particular deles. E na verdade, se a gente for parar para analisar, Deus é uma coisa bem particular para cada um de nós. Cada um de nós tem uma interpretação, uma visão de Deus, porque cada um de nós é um ser único. Antigamente era um pouco difícil de entender o que seja um ser único. Hoje em dia, né, com os testes
que são possíveis de detectar através do DNA se o DNA de uma pessoa ou de outra, e a gente consegue ver que todos são diferentes. O organismo físico, ele não tem nenhum igual, tem similares, tem porções de um ou de outro, mas são todos diferentes. Então já fica mais fácil de entender que cada um de nós, seres imortais, né, espíritos, nós somos diferentes. E além de nós sermos diferentes, nós temos uma caminhada diferente. Cada um de nós passou por experiências únicas nessa caminhada que a gente vem tendo como ser imortal, que pode ser que a gente está reencarnando aí o quê? Há 10 mil anos? 20 mil anos? Bom, eu imagino o seguinte, há 40 milhões de anos atrás, seres parecidos conosco já existiam no planeta Terra. Se nós somos naturais do planeta Terra, a gente deve estar aqui há pelo menos 40 milhões de anos reencarnando. Se a gente vem de algum outro planeta porque nós tivemos algum problema e tivemos que ser dada a oportunidade da gente nos reformarmos num planeta que estava no início da sua caminhada, tivemos que vir para cá, talvez a gente já esteja reencarnando há mais de 40 milhões de anos. Mas, pelo menos a gente talvez não vai precisar mais 40 milhões de anos para chegar a espíritos puros, né? Talvez a gente consiga um pouquinho antes disso, porque o pior eu acho que já passou, né? Agora a gente já tem mais compreensão, né? Assim eu espero para vocês. Para mim ainda tem algumas coisas difíceis. Mas existe uma coisa que é uma coisa fantástica, que infelizmente fomos nós que inventamos, para a gente procurar Deus, ou reconhecer Deus, e às vezes até acreditar em Deus. Essa fórmula é a dor. A dor é uma coisa fantástica para a gente procurar a Deus. Por mais que a gente esteja afastado de Deus, na hora que a gente tem algum problema de dor, e não precisa ser unicamente uma dor física, pode ser uma dor moral, a gente encontra Deus com muita facilidade. A gente lembra até da prece que a vovó ou a tia ensinou quando a gente era criança, para a gente procurar alívio para essa dor. E Deus tem várias interpretações, dependendo também de como a gente vê a questão do ponto de vista da religião, né? Mas uma coisa é certa, Deus é todo energia. Por quê? Ele transmite para nós amor constantemente. Porque amor é a chave do que a gente pode entender o que seja Deus. Vocês imaginem, por exemplo, como é difícil a gente conviver com Deus. Imagine a gente conviver com alguém que é perfeito. Não tem defeito nenhum. E pior ainda, sempre tem razão. É só a gente pensar nessas duas coisas para ver como é difícil conviver com Deus, né? Um ser perfeito e que sempre tem razão. Então, a gente precisa realmente, para, vamos dizer assim, aceitar a existência de Deus, a gente precisa procurar colocar para nós todos aqueles predicados que nós ainda não temos, e mais alguns. Porque, na verdade, Deus, como Criador, não nosso, aqui nós vivendo no planeta Terra, nem do planeta Terra especialmente, ele é Criador do universo, né? Que é uma coisa já mais ampla do que a gente possa imaginar. Então, claro,
aqueles companheiros, ou talvez nós mesmos, vivendo alguns milhares de anos atrás, a gente tinha uma visão de Deus como sendo alguma coisa muito particular para determinadas ocasiões, né? Quando a gente precisava de ganhar alguma coisa, a gente procurava Deus, mesmo que alguma outra parte perdesse, né? Então, por isso é muito difícil a visão de Deus para nós, porque para Deus nós somos todos iguais. Nós que estamos aqui, que já nos consideramos bonzinhos, mas aquele assassino, o assaltante, o estuprador, enfim, todos esses seres que ainda nós temos dificuldade de aceitar, para Deus nós somos todos iguais. Por quê? Porque Ele não está olhando para nós hoje, nessa encarnação. Ele está olhando para nós no futuro. Ele está olhando para nós vendo o potencial que nós temos de acertar e sermos aquilo que Ele gostaria que fosse, felizes. Porque o objetivo final de um pai como Deus é que a gente seja feliz. Mas aí já vem uma grande dificuldade, porque nós sabemos o que seja felicidade, ainda não temos uma boa ideia do que seja felicidade. Muitos de nós achamos que felicidade e alegria é a mesma coisa. E, na verdade, muitas vezes, né, a gente, numa determinada encarnação, abre mão da alegria para que a gente possa ter felicidade no futuro. Ou seja, a gente tem uma encarnação difícil, mas o objetivo é que a gente possa progredir como seres imortais. Então nós vamos ver que na antiguidade, né, na Grécia principalmente, existiam seres, filósofos principalmente, que gostavam de mexer com a cabeça da gente, né? Então esse caso aqui em particular, a discussão sobre se Deus existe ou não existe, ele coloca sendo uma grande tolice, porque ao tomarmos Deus em discussão, nos termos do existe ou não existe, nos contradizemos sem perceber. Logo de saída, se admitimos furtivamente que no universo há algo superior, né? Então, algo que o transcende, o abarca e se encontra acima dele, dentro do qual sua onipresença está ou não está a instância de existir, logo, ou Deus existe ou se chama existência. Isso é um paradoxo, viu, gente? Isso aí é uma coisa realmente para cutucar a gente, para a gente pensar e, às vezes, até nem chegar a uma conclusão. Mas o fato é que, se a gente duvida da existência de Deus, como o Criador do universo, então deve existir algo acima dele que criou o universo. Tem uma pessoa amiga que, na época que a ciência disse que o universo iniciou através do Big Bang, quer dizer, a grande explosão, e aí então começou a distribuir, né, sóis, planetas, estrelas e tudo isso, falou assim, ó, agora está provado que Deus não existe. Aí eu falei com ele, mas quem foi que acendeu o pavio da explosão? Então, alguma coisa tem que existir antes disso, né? Então a questão toda justamente é essa, que a gente pode duvidar da existência de Deus, assim como ele é retratado para nós, porque muita gente diz que não acredita em Deus, porque o que é difundido para nós é um Deus
que foi trazido para a nossa compreensão. Como é uma coisa mais ou menos comum, né? Quando a gente não entende alguma coisa, a gente vai tentar pensar naquela coisa dentro daquilo que a gente conhece. E então se trouxe Deus para próximo de nós para que a gente pudesse entender. A primeira coisa que foi feita, né? Colocou-se lá no Antigo Testamento que nós fomos criados à imagem de Deus. Mas aí a gente pensa nesse organismo físico que a gente tem no momento, né? Ontem nós estávamos discutindo em família, lá as minhas filhas e os respectivos, a respeito justamente da existência de vida em outros planetas. Aí o sobrinho neto começa já a estudar e tal, vai fazer 15 anos, ele disse, não, porque cientificamente isso, aquilo. Eu falei, mas todo mundo só pensa em existência de seres em um outro planeta com um organismo parecido com o nosso. Mas nós não somos isso que a gente está vendo. Nós somos espíritos. E a gente pode, dependendo, né, do planeta que a gente esteja, isso é informação que o mundo espiritual passou para Kardec, dependendo do planeta aonde a gente esteja vivendo, a gente vai manipular os fluidos daquele planeta e vai poder vamos dizer assim, se vestir com aquele organismo que possa viver naquele planeta. Se for um planeta meio atrasadinho assim como a Terra. Porque se for mais evoluído, de repente a gente nem precisa mais de um organismo físico. A gente já vive só espírito e perispírito. Isso é muito difícil de entender. Claro que é. Para todos nós é muito difícil de entender. Por isso que a gente trouxe Deus para nós podermos entender com um organismo físico parecido conosco. Um dos, vamos dizer assim, culpados é o Michelangelo, que pintou Deus de várias formas diferentes, né? Com um rosto como o nosso, com barba, com um olhar assim, sério, porque, né, para a gente dirigir a Terra tem que ter um olhar sério, não pode estar com um sorriso nos lábios. E por aí vai. Mas acontece o quê? Acontece que são imagens que a gente acompanha justamente porque a gente está sempre reencarnando, e essas imagens elas estão dentro da nossa compreensão, não é dentro do cérebro, dentro do nosso miolo, não, dentro da nossa compreensão como seres imortais. Então, para a gente poder deixar essa imagem e poder entender um Deus que seja diferente, ainda é muito difícil. Por isso que a gente acaba transformando em Deus numa coisa bem particular. Cada um de nós tem uma visão particular de Deus. A gente vai ver aí que a nossa reencarnação, ela começa mais ou menos assim. Mas esses organismos que estão aí à disposição para a gente usar, eles são princípios criados também dentro da criação do Deus que a gente ainda não conhece. E a grande questão que as pessoas duvidam que possa existir Deus é por causa dessas perguntas, né? Por que tantas guerras? Por que tanta violência? Por que tanta gente morrendo de fome? Por que o homem é tão desumano com o seu semelhante? O que acontece após a morte? São questões que a gente realmente, se a gente coloca essas perguntas, a gente duvida que Deus possa realmente ser a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Porque se ele realmente é a inteligência suprema, se ele é todo amor e misericórdia, é muito difícil a gente aceitar essas coisas que a gente vê no dia a dia, ouve, né? Ou lê.
Mas acontece que tem um instrumento que Deus nos propiciou, nós que já estamos nessa fase do desenvolvimento como espíritos imortais, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma coisa bem problemática. Muita gente gostaria de não ter livre-arbítrio, porque aí não teria responsabilidade. Mas o livre-arbítrio, ele é justamente o que nos diferencia de todos os outros seres que habitam o planeta Terra. Porque nós podemos decidir e decidimos diariamente, a todo momento, o que a gente vai fazer. Né? Vocês, talvez não hoje de manhã, mas em algum momento, vocês decidiram que viriam para cá hoje. Até parece que várias pessoas decidiram a mesma coisa. Mas os fatores que levaram a cada um decidir a estar aqui hoje são diferentes. Mas todos decidiram em algum momento que estariam aqui hoje. Vocês, nós, encarnados. E tem ainda uma quantidade enorme de desencarnados que também decidiram, de alguma maneira. Muitos de nós foram influenciados a vir, né? Houve uma sugestão, mas no final das contas, a decisão coube a nós. Então, isso aí é que, por exemplo, fomenta uma guerra. Pessoas que acham que não dá para resolver as coisas de um outro modo e acham então que a solução é isso. A violência, os crimes, gente morrendo de fome. Por que nós somos desumanos? É até uma palavra interessante, né? Nós somos humanos e ao mesmo tempo somos desumanos com outras pessoas. Veja só, né? Há 2000 e poucos anos atrás, Jesus esteve entre nós e foi justamente porque ele queria revolucionar o pensamento daquela época, que era baseado nessas coisas que a gente está vendo aqui no início. Ó. Guerra, violência, fome. Isso já existia há 2000 anos atrás. Por quê? Por causa do egoísmo. E aí Jesus veio e aconteceu o que aconteceu. Por quê? Ele era um revolucionário. Ele trouxe uma ideia completamente nova. Imagine vocês, naquela época, se falar, se você levar um tapa na face direita, você dá a outra. Caramba, naquela época se acreditava que o certo é se alguém matou meu filho, eu tenho direito de matar o filho dele. Né? Era a época do olho por olho, dente por dente. E, infelizmente, muitos de nós ainda pensamos dessa maneira. A gente traz ainda isso, essa lembrança no nosso íntimo. Por isso, esses desequilíbrios. O outro fator é o fator justamente do amor sem limites de Deus, sem fazer diferença nenhuma. Que talvez a gente consiga entender se a gente for pensar o seguinte. Porque no momento, todas essas ocorrências mais fortes no planeta Terra, é porque muitos espíritos estão tendo uma oportunidade, talvez uma última oportunidade, de mudar o modo de viver. Dizem por aí que no momento está bom de desencarnar, porque o umbral está vazio. Veio todo mundo para cá. Então é uma beleza, né? Mas o que acontece? Muitos de nós acham assim, não, mas não é possível Deus colocar junto comigo, que já sou tão bonzinho, colocar uma pessoa que tem um monte de problemas. Como que pode ser isso? Mas vamos imaginar o seguinte, um ser que a gente amou muito há não sei quantos mil anos atrás e que por algum motivo entrou num caminho equivocado,
e está perdido lá no umbral, alguma coisa, a gente não seria capaz de buscar ele, ou não seria capaz de pedir que ele tivesse uma oportunidade? Então, por isso é que Deus, olhando para todos nós, está dando essa oportunidade. A gente nem pode dizer que seja a última, não, mas é uma oportunidade para que a gente possa mudar o modo de ver as coisas, mudar o modo de viver e começar a prestar atenção naquilo que Jesus trouxe. Quando ele disse que, perguntado naquela época, né, qual era o mandamento mais importante, e ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas, mas um outro não menos importante, que é amar ao próximo como a si mesmo. E é muito difícil, hein? É muito difícil. A gente amar quem gosta da gente é moleza. Agora, amar aqueles que a gente não gosta é muito difícil. Mas também porque a gente nem sabe o que é amor. Porque Jesus não falou nada de amar em termos de abraçar, de beijar, não foi nada disso. A ideia de amar dele é a gente olhar para si, porque é isso que é o mais importante, a gente se conhecendo. Quando a gente se conhece profundamente, não é o meu caso ainda, quando a gente se conhece profundamente, a gente olha para o outro e fala assim: caramba, ele tem os mesmos defeitos que eu. E aí é fácil, porque se a gente se ama, a gente ama o outro que tem os mesmos defeitos que a gente. E é esse que é o amor que Jesus colocou para nós. Mas ainda está difícil? Está muito difícil. Para mim, pelo menos, ainda é complicado. Mas, de qualquer maneira, outras perguntas que as pessoas se preocupam, que não tem nada a ver, né? O mundo um dia irá acabar? Ora, se o planeta Terra acabar, com certeza a gente vai para outro planeta. Nós somos imortais. Então as dúvidas são muitas, existe mesmo um céu? Gente, desculpa, tem que tirar essa inocência de vocês. Não existe céu, não. Pelo menos não aquele céu que foi descrito nas escrituras ou em outras oportunidades. Céu assim não existe, não. Mas tem uma vantagem: o inferno também não existe. Então não existe nenhum no outro. Por que não existe nenhum nem outro? Porque nós, meus irmãos, nós estamos sujeitos a uma lei do universo. Nós estamos sujeitos a uma lei de causa e efeito. E quando eu pelo menos, quando consegui ver essa possibilidade, que não existia castigo, nem recompensa, só existia causa e consequência. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz tem consequências. E se a gente faz alguma coisa que não é boa, é lógico que as consequências não podem ser boas. Mas, por outro lado, se a gente faz alguma coisa que é boa, as consequências é boa. Mas como que eu vou saber? É fácil. Jesus já deixou lá. Amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente vai fazer alguma coisa e se pergunta assim: eu gostaria que fizessem isso comigo? Se a resposta for não, é melhor deixar. Mas o problema é que muitas vezes a gente faz: mas eu vou fazer assim mesmo, depois eu me viro. E a gente está aí, sofrendo as consequências muitas vezes, e aí a gente volta lá, né? Por que tantas guerras? Por que tanta violência? Porque a gente faz uma coisa e depois tem que aguentar as consequências. Só que aqueles a quem a gente fez mal, muitas vezes, querem que a gente pague. E aí começam os problemas. Porque vocês imaginam, numa encarnação,
a gente faz alguma coisa contra uma pessoa. Na próxima, essa pessoa... Não, mas a gente reencarna e esquece. A gente esquece. Nesse cérebro aqui, a gente esquece. No cérebro da encarnação, esquece. Mas na lembrança como ser imortal, não esquece. Tanto é que, né, a gente sabe muito bem que a gente fala o quê? Quando a gente encontra uma pessoa que fala assim, meu santo, não cruza com essa pessoa, não tolera essa pessoa. É porque possivelmente numa outra época a gente teve algum problema, né? Mas quando não é dentro de casa, ainda é fácil de resolver. Agora imagine vocês que a gente, para resolver um problema que a gente criou no passado, vem e recebe um filho ou uma filha, né? Aí a coisa fica complicada. Então essas questões, elas fazem justamente parte da lei de causa e efeito. Para mim foi um alívio grande. Não ter céu, eu nunca pensei no céu porque eu sabia que eu não era, como não sou ainda próprio para o céu. Mas o problema era o inferno, né? Mas por outro lado, muitos de nós não gostaram muito porque aquele dirigente que o pessoal chama o dirigente lá do inferno, ele levava a culpa de tudo, né? Quando a gente fazia alguma besteira, a gente fala, eu caí na tentação, foi ele que me tentou. Então era uma boa desculpa. Hoje em dia, desculpe, gente, tirei a inocência de vocês. Não adianta dizer que foi ele que tentou, não. Mas então, a gente vai ver aqui que se Deus é amor, por que tudo isso acontece? Justamente por isso. Porque nós é que somos o elemento que desequilibra tudo. Se a gente for olhar, o planeta Terra sem o ser humano seria um paraíso. O problema é que deu oportunidade para nós e a gente bagunça tudo, né? Eu sempre cito o exemplo aqui quando eu era garoto, faz algum tempo. A gente saía da escola e ficava apostando qual ia ser a cor do rio. Não sei se alguém aqui lembra disso, porque o rio um dia era vermelho, um dia era amarelo, um dia era verde, e para nós era natural. Sim, mas para nós era natural. Ninguém se preocupava, mas possivelmente um ou outro que fazia, né, jogava essas cores no rio, possivelmente sabiam o mal que estavam fazendo. Agora vocês vejam só a natureza. Há mais ou menos 10 anos se começou a botar a tubulação de esgoto, que é a grande dor de cabeça nossa, né? Porque a gente paga R$50 de água e R$50 de esgoto. É um absurdo pagar tanto para o esgoto. Mas já tem garça, tem peixe no rio novamente. Vê só, em 10 anos a natureza se recuperou. E foi uma coisa relativamente fácil de ser resolvida, né? Mas quem que provocou esse desequilíbrio? Fomos nós. Ah, mas isso aí foram os avós, os bisavós que desequilibraram tudo. Sim, mas de repente a gente foi bisavô nosso, né? Quem sabe? A gente, como espírita, sabe muito bem que nós somos herdeiros de nós mesmos. A gente faz... Aliás, tem até um dito popular, né? Aqui se faz, aqui se paga, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, a gente prosseguindo, o que é Deus? E aí a gente vai ver o Deus particular de cada um, né? Para o fraco, Deus é força. Para o doente, Deus é cura. Para o triste, Deus é alegria. Para o desanimado, Deus é ânimo. Para o angustiado, Deus é a paz. Para o aflito, Deus é o alívio. Para mim,
não só para mim, talvez para muitos de vocês, Deus é tudo isso. Porque a gente já passou por isso. Cada uma dessas coisas já tiveram algum momento na nossa vida. E por isso, Deus, na verdade, para nós, são várias ocasiões diferentes da nossa caminhada. Porque a gente teve experiências aonde a gente precisou de uma força superior. E essa força superior, para nós, tem uma conotação especial que é Deus. Um ser divino, o nosso Criador, enfim, qualquer alguma instância que vai nos dar a possibilidade de a gente poder prosseguir na nossa caminhada. Porque isso que é o mais importante. Não é? Infelizmente, né? Muitos de nós não têm essa força para prosseguir na caminhada, né? O mês de setembro é um mês que vamos dizer assim, não se pode usar a palavra dedicado, mas é um mês onde existe a conscientização ou a reflexão a respeito de um problema muito grande na nossa sociedade, tanto no Brasil como no mundo todo, que é o suicídio, que é um problema real e está muito ligado à impossibilidade das pessoas aceitarem ou acreditarem em Deus. Lógico que existem várias motivações diferentes, mas se a gente tiver a fé necessária para superar os problemas que a gente tem, porque, gente, o planeta Terra não é um planeta que não tenha problema. Se a gente estiver no planeta Terra e não tem problema nenhum, a gente é missionário, porque o nosso lugar nem deveria ser aqui. A gente já devia estar num planeta mais adiantado. Mas se a gente passa por problemas, ótimo, porque o nosso lugar é aqui mesmo. Porque o planeta Terra é um planeta onde a gente passa por dificuldades. Mas tem uma coisa que a razão traz para nós. Nenhuma das dificuldades pelas quais a gente passa são superiores às nossas possibilidades de resolver. Que se não fosse assim, Deus não seria a inteligência suprema. Porque a inteligência suprema não vai colocar alguém para fazer uma prova que ele não é capaz de fazer. Então, a doutrina espírita tem um outro fator importante, pelo menos para mim, que é a fé raciocinada. A gente precisa ter todas as questões da nossa existência, tem que passar pela razão, pelo raciocínio lógico. Não é aceitar, o Roberto falou lá isso assim, não. Aqui o meu papel é fazer com que cada um procure a sua resposta. E a resposta para mim eu encontrei na doutrina espírita, porque todos os 5 livros da doutrina espírita trazem para nós coisas bastante razoáveis e lógicos. Se não, vamos ver aqui. Nós temos aqui a questão 132 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta ao mundo espiritual: qual é o objetivo da encarnação? E eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Ponto. E aí que vem a questão toda, que é espetacular. Porque muitos de nós temos a ilusão de que, primeiro eu tenho que ser bonzinho para poder então depois fazer, ajudar.
Depois do ponto vem assim: mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda um outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, gente, nós somos ajudantes de Deus. Nós somos co-criadores. Nós, apesar de todas as nossas imperfeições, nós estamos aqui para ajudar a obra de Deus. E não é de uma maneira que a gente perceba. A gente ajuda sem perceber. Mas é claro, lembrando sempre da colocação de Jesus: amar ao próximo como a si mesmo. Porque as oportunidades, elas passam a todos os momentos na nossa vida. Em todas as ocasiões da nossa vida, a gente tem a oportunidade de ajudar. Passa na rua, alguém pergunta assim: sabe a rua tal e tal onde é? E eu estou sem tempo, agora eu não posso falar com você. Já passou a oportunidade. E assim são. E as oportunidades mais especiais, elas estão dentro da nossa casa. Porque é impossível a gente fazer aquilo que Jesus propôs, de se reconciliar com aqueles que nós temos problemas, enquanto nós estamos a caminho, né? Como é essa reconciliar com aqueles que, enquanto nós estamos a caminho? É dentro da nossa casa. É dentro da nossa casa que a gente vai conseguir, principalmente, fazer aquilo que a gente veio fazer. Porque lá é onde é o, vamos dizer assim, o laboratório de formação para depois a gente poder resolver os problemas no nosso dia a dia fora da nossa casa. Então, a gente vai ver que essa colocação da questão 132 é uma questão bastante importante para nós. Dentro das coisas que a gente ainda pode colocar, nós vamos ver aqui ao final que depois de todas essas alternativas que nós colocamos, o que seja Deus, diante da nossa caminhada e com a experiência acumulada pelos séculos e milênios de nossas encarnações, o nosso Deus pessoal, ou seja, a importância da divindade em nossa existência, sem esquecer que apesar das múltiplas facetas representadas pela necessidade e ansiedade das etapas do nosso desenvolvimento como seres imortais, que Deus é somente um mesmo. Então a gente tem todas essas visões de Deus dentro das nossas necessidades, né? A gente já mais de uma vez pediu a Deus que a gente conseguisse isso ou aquilo, nós agradecemos a Deus, nós pedimos quando estivemos doentes, pedimos quando outras pessoas precisavam, enfim, constantemente a gente está pedindo a interferência de Deus. E o que é isso, na verdade, esse pedir a interferência de Deus? É nós nos conectarmos com aqueles irmãos do mundo espiritual que têm a possibilidade de nos ajudar. O principal é o nosso guia, o nosso anjo da guarda, que se predispôs a nos acompanhar, apesar de muitas vezes ficar meio desesperado, né? Porque ele quer ajudar e a gente não aceita ajuda. Porque isso é uma questão muito importante que a gente não pode esquecer. Tem muitas pessoas que falam assim: não, eu não preciso pedir ajuda a Deus, Ele sabe o que eu preciso. Olha o orgulho falando. Olha o orgulho falando. Nós precisamos pedir sim.
Porque o livre-arbítrio é um instrumento muito valioso para nós. E por isso o mundo espiritual superior só nos ajuda se nós pedirmos. Enquanto a gente não pedir, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Não, ele não pediu. Às vezes fica do lado da gente falando assim, pede para eu poder ajudar. E a gente acha que sabe melhor e não pede. Por vários motivos? Sim, que às vezes a gente acha que não merece, às vezes a gente tem orgulho mesmo, às vezes a gente esquece, enfim, todos os motivos que existem, que a gente, de qualquer maneira, o mais importante é que a gente não pode responsabilizar a Deus por a gente não receber ajuda. Porque no momento que a gente pedir, a ajuda virá. Só que, gente, tem um detalhe muito importante. Pedir e obtereis, que Jesus diz, não é pedir coisas que não são possíveis. Então, porque às vezes a gente tem pedidos que não são possíveis. Muitas vezes a gente quer coisas que ainda não são para nós. O pedir, que se diz, é que a gente possa ter a serenidade e a tranquilidade para aceitar as coisas como elas são. E aí a gente tem que sempre lembrar da prece dominical, né? Do Pai Nosso, aonde diz, seja feita a vossa vontade. E essa vontade, às vezes, é muito difícil de nós aceitar, porque nós temos vontade própria. E aí essa confusão, às vezes, faz com que a gente sofra. Por isso que no início nós colocamos que a dor é o maior instrumento de ensinamento ou de aprendizado que a gente tem. De qualquer maneira, o importante é que a gente saiba que só existe um Deus e que Ele quer que nós sejamos felizes. Muita paz para todos.